Josué, capítulo 1, primeiro versículo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou dando para dar aos israelitas. Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, até então, era um auxiliar de Moisés. Para quem não conhece Josué, vou contar um pouquinho, fazer um resuminho da vida de Josué. Josué foi um homem que foi escravo no Egito. Um homem que foi escravo no Egito. Um homem que foi oprimido por Faraó e o exército de Faraó. Josué saiu daquela terra do Egito escravo após a libertação feita por meio de Moisés. Deus usou Moisés, para quem conhece a história, para libertar o povo da escravidão, o povo hebreu. E dentro daquele povo estava Josué, filho de Num. Josué, para quem não lembra também, ou para quem não conhece a história, ele esteve auxiliando Moisés. E Josué foi um dos 12 espias. Para quem não sabe essa história, quando Moisés chegou e estava perto da terra prometida, Moisés enviou 12 pessoas, um de cada tribo, para observar e para fazer um relatório. Algo até estratégico. Moisés não iria adentrar aquela terra só porque Deus estava com ele. Existia uma estratégia. Como é que aquele povo anda? Naquela cidade, onde é que tem um ponto mais fraco? Onde é que tem um ponto forte? Como é que são os homens? Isso é tudo estratégico, de guerra. Vão lá, observem e façam os relatórios. De cada um que foi fazer aquela observação, só 2 tiveram um relatório positivo. Josué e Calebe. De 12. E por causa daqueles 2 que tiveram um relatório positivo, e o relatório positivo se deu por quê? Porque eles confiavam no Senhor. A confiança no Senhor tira de perto da gente a murmuração, o marasmo, o medo. A confiança, a fé depositada no Senhor. Porque quando eu olho para mim mesmo, muitas vezes eu penso, rapaz, aconteceu cada coisa na minha vida que nem eu sei como eu consegui fazer. Eu sei, eu confiei no Senhor. Mas olhando para a minha ótica humana, não dava. Mas deu. Então Josué, quando ele dá o relatório, eu creio eu que ele pensa assim, olha, Deus libertou a gente do Egito. Primeiro ponto. Segundo ponto, ficamos no deserto. Deus mandou comida do céu.
entrar numa terra, pode ter o gigante que for, se Deus mandou a gente entrar naquele lugar, nós vamos entrar, porque Deus é um Deus de milagre. E Deus falou muito comigo, porque em muitos momentos a gente desfruta de grandes bênçãos do Senhor e aparece uma dificuldade que a gente dá para trás. E a gente acha que o Senhor não é suficiente para realizar aquela obra. Mesmo depois de tudo que o Senhor faz em nossas vidas, tem coisas, tem dificuldades que a gente olha e a gente limita o poder de Deus. E por limitar o poder de Deus, que aquele povo que estava no Egito ficou para trás. Só 2. Só 2 que estiveram no Egito entraram na terra prometida. Toda uma população morreu no deserto. Por quê? Por falta de fé. Então essa é a história desse rapaz aqui, desse homem que já era um homem de idade avançada, que a única coisa que ele fez, e a maior de todas, que devemos fazer é confiar no Senhor e pronto. A gente está vivendo um período que é um período muito visual. É rede social, é tudo mostra, tudo pode, as pessoas são mega felizes, e a gente se baseia naquilo que a gente vê. E quando a gente passa por uma dificuldadezinha, a gente esmorece. A gente não confia no Senhor. Se Deus quer fazer, Deus vai fazer. Deus falou muito comigo. Se eu quero fazer algo, eu vou fazer. Mas eu preciso que você deposite a fé em mim. Porque Deus poderia fazer com que aquele povo adentrasse a terra prometida. Mesmo murmurando, Deus tinha poder para isso. Mas Deus não faz. Quem não confia no Senhor não recebe aquilo que o Senhor tem. Quem não confia no Senhor, quem confia em si próprio, não chega onde o Senhor quer que chegue. Eu percebi isso na minha vida, percebi isso na palavra de Deus, percebi isso na vida dos outros. Eu sempre falei que dentro do meu trabalho, na minha profissão, eu vi muitas pessoas melhores do que eu ficarem para trás. Primeiro que tinham mais qualidade que eu e confiavam na sua qualidade. E na hora que precisavam dar algo a mais, não confiavam mais, porque não confiavam em si. Eu pude ver que eu cheguei em locais e fiz algumas coisas que eu não esperava, olhando para mim. Mas eu sabia que Deus era poderoso, podia abençoar e podia fazer muito mais do que eu pedi, do que eu pensei, porque a palavra diz isso. E eu confio na palavra. Eu não confio em mim. Eu confio em Deus, em Deus. O Senhor que trouxe eu e você até esta casa, o Senhor que nos convocou, nos chamou, quando nós ainda nem sabíamos quem era esse Jesus maravilhoso, quando andávamos pelo mundo perdido, vagando, buscando os prazeres da carne, buscando os benefícios próprios, para nossa satisfação, o Senhor nos chamou e nos deu uma chance. Isso não é sermos melhores do que os outros, isso é uma responsabilidade muito grande. Confiar no Senhor é uma responsabilidade grande e é maravilhoso, porque o Senhor não mente, não é homem para que minta. O que Deus prometeu para ti, Ele vai cumprir. Façamos uma reflexão, cada um aqui dentro da sua cabecinha. Tudo que o Senhor prometeu para ti, Deus não cumpriu? Relacionamento, trabalho, até as amizades que Ele tirou, colocou outros que nos ajudassem, não foi ou não foi? E Deus fez muito mais ou não fez? Talvez você nem imaginasse o patamar que você está hoje. Nem imaginasse o casamento que você tem hoje. Provavelmente não imaginava e Deus fez mais. Fez ou não fez? A gente orou, a gente creu, mas o Senhor fez. E Deus, Ele é didático com Josué. E por que Ele foi didático com Josué? Primeiro, porque Josué era um auxiliar. E há uma diferença entre você ser um auxiliar e entre você ser um líder. A responsabilidade é muito maior quando você lidera. Quando você é só auxiliar, você faz o que o seu líder manda. E se ele não mandar nada, você não faz nada, está tranquilo. Quando você lidera, a responsabilidade é grande. Mas Josué já era um homem de fé. Porque ele já tinha sido testado lá quando ele teve que fazer um relatório. Ele já sabia que Deus poderia fazer. Mas mesmo assim o Senhor encoraja ele, porque o Senhor diz:
No versículo 3, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Versículo 5, ninguém resistirá a você, Josué, todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que palavra maravilhosa. Agora, isso aqui que o Senhor está falando para Josué, ele fala conosco. Jesus falou que estaria conosco até o fim dos tempos. E qual a dúvida que nós temos aqui para exercermos a fé? Será que existe alguma dificuldade que vai sucumbir à minha fé, que vai me amedrontar, se o próprio Cristo falou que estaria comigo? A gente está vivendo numa geração de pessoas doentes, enfraquecidas mentalmente. E sabe por que são enfraquecidas mentalmente? Porque não depositam a esperança em Cristo. Depositam em si mesma. Isso eu tenho observado o tempo todo. Não colocam a fé onde deveriam colocar, colocam a fé no seu próprio braço, no seu próprio eu, na sua condição financeira, na sua condição psicológica, na sua condição intelectual. E chega um momento, meu amigo, nessa vida, essa vida é uma vida de altos e baixos. Chega um momento que se você não tem fé, você não tem nada. Porque tem pessoas que estão se suicidando aí e não tem uma vida ruim. Não tem uma vida ruim. Tem uma vida melhor do que a nossa. E por causa de uma coisinha assim, por causa de um relacionamento que não deu certo, por causa de um emprego que não deu certo. Olha, eu conheci uma moça, eu fui pregar lá no Morro da Fumaça, eu conheci uma moça, que ela me contou a história dela, uma empresária de sucesso, uma baita empresária, que falou que trabalhava numa empresa e ela foi mandada embora dessa empresa. Ela era estilista. E o marido dela chegando em casa, ela triste, chorando, com um peso muito grande, porque ela deu o melhor de si. O marido dela falou, por que você não abre uma confecção? Ah, mas amor, vamos abrir, você já sabe tudo. Você começou como costureira, você se tornou estilista, estudou, fez faculdade, saiu de casa, você sabe todos os processos. Ah, vamos tentar então. Vocês não têm noção do tamanho da empresa que eu fui ver dessa mulher. E ela me falou um negócio que ficou no meu coração. Se eu não tivesse sido mandado embora, eu não seria quem eu sou. Se eu não tivesse sido mandado embora, eu não teria tudo isso que Deus me deu, porque é uma empresa que dá mais do que um quarteirão, uma fábrica de roupas. E ela fabrica as roupas e vende para grandes marcas do país. Ela era uma costureira que se tornou estilista e foi mandada embora e voltou chorando e quase ficou depressiva. E Deus tinha um caminho para ela, melhor do que ela imaginava. A Bíblia diz que Deus tem planos melhores e maiores que os nossos. Então, por que essa dificuldade em depositar a nossa esperança no Senhor? Por que nós estamos vivendo assim? Porque a gente está se amoldando aos padrões do mundo. Às vezes, dentro da igreja, há pessoas que estão moldadas pelos padrões do mundo. E isso faz com que diminuamos o Senhor, crescemos o nosso eu, e quando a gente sabe que não tem como, o nosso eu não é poderoso o suficiente para mudar todas as coisas, a gente adoece. Porque a gente não colocou à frente quem deveria. O Senhor falou que estaria conosco. O Senhor que falou que estaria com Josué é o mesmo Cristo que falou para a gente lá em Mateus, capítulo 28, na grande comissão, no versículo 16. 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns... Deixa eu ver aqui. É isso aqui. Isso. 28. Então Jesus... 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei.
Eu estarei com você, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, se Jesus está comigo, para que temer? Temer o quê? O momento, o relacionamento, vou temer o quê? O trabalho. Estão querendo me dar uma rasteira no trabalho. E aí? E o Senhor? Quer dizer que Deus se encolheu? Mas tem uma pessoa que falou mal de mim. E daí? O Senhor não julga, não? A gente não pode repetir o que as pessoas fazem conosco. Mas até a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Deitar a cabecinha no travesseiro, confiante que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas a gente está ficando doente. Porque a gente está se amoldando aos padrões do mundo. E o padrão do mundo é esse: confiar em si próprio. Cheio de gente doente. É uma geração que pode tudo. Eu vi um vídeo que um rapaz dizia: é a geração que tem tudo. Que não precisam nem ir no banco porque pagam uma conta na palma da mão. Não precisam ir numa biblioteca porque tem um livro no celular. É uma geração que pode tudo, eu posso todas as coisas. Eu sou livre, livre de Deus, livre do mundo, livre dos homens. Eu faço o que eu quero dos meus relacionamentos. É uma geração que quando eu nasci, quando eu vim para esse mundo, eu não tinha nem TV colorida. Era uma TV preto e branco. Eu lembro que eu era muito pequeno. Eu lembro que eu liguei para o meu pai e minha filha até me questionou. Verdade isso, eu liguei para o meu pai quando minha esposa engravidou de um orelhão, porque eu não tinha dinheiro para comprar um celular. Minha filha falou: do orelhão, pai? Eu falei: do orelhão. E o cartão era caro, aquele cartão para colocar crédito. Mas a geração que tem todas as facilidades do mundo e elas não querem ter vínculos, que elas não querem ser submissas a ninguém, nem aos pais, nem aos professores, nem à polícia, nem a Deus e nem a ninguém. A geração mais doente que existe é essa. Geração mais doente. E por que Josué não adoeceu? Porque ele confiava no Senhor. E o Senhor, quando é didático com Josué, primeiro o Senhor fala: eu estarei contigo como estive com Moisés. Imagine Josué. Moisés morreu. Vamos imaginar Josué. Vamos se colocar na vida de Josué. Eu sou auxiliar de Moisés. O Moisés é o nosso grande líder. Moisés morre. Como é que a gente vai conduzir esse povo? E agora? Deus fala com ele: Moisés morreu, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Versículo 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Versículo 5, olha que espetacular: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso aqui é para você levantar a cabeça e você continuar firme no propósito, no plano que Deus tem para você. Porque Deus fala com Josué, fala conosco nessa noite. Nunca o abandonarei, nunca o deixarei, como Jesus falou, até o fim dos tempos. Só isso aqui já daria uma pregação que seria motivo da gente sair daqui e falar assim: aconteça o que acontecer, eu estou na luta, Cristo é comigo, vamos embora. Só isso aqui, porque o Senhor fala lá no Velho Testamento. Aí você pode falar: mas é no Velho Testamento. Mas Jesus fala no Novo também: estarei com vocês até o fim dos tempos. Só isso aqui já me dá a base para mim não desanimar, independente do que aconteça. Mas aí, Deus, ele usa uma dinâmica maravilhosa, que é a dinâmica da repetição. Deus, do versículo 6 ao versículo 9, fala 3 vezes: seja forte e corajoso, versículo 7. Seja forte e muito corajoso, versículo 9. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso? Repetição.
Todos nós temos um trabalho, uma profissão. Dentro dessa profissão que o Senhor nos escolheu, nos chamou, nesse dom que Deus nos deu, um é professor, o outro é médico, o outro é mecânico. A gente só aperfeiçoa o dom que Deus nos deu através da repetição. É ou não é? Se você sabe muito daquilo que você faz, é porque você repetiu muitas vezes até fazer. E se você é top naquilo que você faz, é porque você estudou muito aquela coisa e depois você fez muitas vezes repetidas. Eu lembro que quando eu era atleta, num treino simples, eu fazia, sei lá, uns 500 tipos de passe diferentes por dia. Domina numa perna, dá com a outra. Domina numa perna, dá com a outra. Sem cair. Domina numa perna e dá com a outra perna sem deixar cair. Domina no peito, dá com a direita. Domina no peito, dá com a perna esquerda. Domina cabeça para frente, cabeça pulando para o lado, cabeça pulando para o outro. Isso era só aquecimento. Uns 500 passes, só para aquecer. E depois você vai ficando bom, porque o exercício da repetição faz com que a gente tenha confiança. Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso 3 vezes, em 3 versículos, Ele está dando confiança para Josué. E o primeiro versículo, no versículo 6, ele diz, seja forte e corajoso. Por que eu tenho que ser forte e corajoso? Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus, quando ordena ele ser forte e corajoso, é porque existia uma promessa, e aí vem uma coisa que ficou latente no meu coração. Deus não usa covardes. Deus não usa covardes. A covardia nada mais é que a diminuição do poder de Deus. É por isso que aqueles outros espias que deram um relatório ruim, Deus não permitiu entrar na terra prometida. Sabe por que eles deram o relatório ruim? É porque eles não confiavam no poder de Deus. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Quando alguém me fala uma bênção que vai acontecer, um plano, eu falo, meu irmão, se o Senhor orou, orei, pô. Então Deus é contigo, meu irmão, mete ficha. Deus não gosta do homem murmurador, do descrente, do incrédulo, do homem que diminui o poder de Deus. E foi assim que aconteceu. Eles diminuíram o poder de Deus. Sabe o que Deus fez? Não vai entrar. Tem uma promessa. Eu vou cumprir essa promessa no meu tempo. E quantos de nós perdemos bênçãos e bênçãos por não acreditarmos naquilo que o Senhor tinha colocado no nosso coração? Quantos de nós? Perdemos grandes coisas e deixamos de realizar grandes coisas porque não acreditávamos. E nem acreditávamos, não era questão de acreditar em si, não acreditávamos no Senhor, que o Senhor poderia abençoar naquela área que a gente queria. Encaixotamos o Senhor, bloqueamos o poder de Deus. E Deus não gosta do homem covarde. Mas o porquê Josué foi tão abençoado? Porque ele creu. E por que Moisés conseguiu realizar aquele plano de tirar o povo do Egito? Porque ele creu. Moisés creu nele? Moisés creu no Senhor. Eu quero mostrar mais um trecho aqui em Êxodo. Êxodo capítulo 3. A partir do versículo 4, vamos lá. Quando Moisés estava indo de encontro à sarça ardente. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios
e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus falou, Deus afirmou. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu que o envia. Versículo 12. Olha o versículo 11. Olha o que Moisés diz. Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus não fala quem Moisés é. Deus fala quem ele é. Deus fala do poder dele. Eu estarei com você. Isso basta para mim e para você, meus irmãos. Isso bastou para Josué. Isso encorajou os discípulos de Cristo. O Senhor falou que estaria com eles. Vamos lembrar, Jesus morre. Os discípulos, de certa forma, dão uma afrouxada. Jesus volta. Jesus se revela aos discípulos. E depois Jesus fala que estaria com eles. Aí, meu amigo, acabou. Acabou o medo. Aí não tem mais essa de vida, não. Porque Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Aí acabou. Aí não há mais medo, não há mais temor. Não há nada que impeça a realização da obra de Deus. Quando você e eu entendermos que o Senhor está conosco, grandes coisas o Senhor vai realizar através de nós. Grandes coisas o Senhor vai realizar através de nós. E a gente olha muitas vezes, poxa, mas Moisés, poxa, mas Josué, homens comuns. Homens comuns. Ah, mas Davi foi um grande guerreiro, pastor de ovelhas. O último da família, viu? O escanteado que nem o pai chamou. Quando ele foi ungido como rei, nem o pai imaginou que fosse ele. Chamou todos os outros. Davi também era um homem de fé. Quem é esse incircunciso que está falando aí? Ele não estava levando no peito aquilo que ele pensava. Ele estava falando assim, meu irmão, a gente é o povo de Deus. Que afronta é essa? Calma aí. O que é isso? E você e eu como homem, vocês como mulheres do Senhor, será que Deus não pode mudar a situação de vocês, não? Será que Deus não pode realizar uma grande obra na vida de vocês, não? Será que tudo está perdido? Será que você vai perder a fé por causa de uma situação? O mal nosso é que a gente olha para a situação. A gente não olha para o Deus que pode resolver qualquer situação. A gente sabe que o Senhor Jesus morreu para nos salvar, morreu, ressuscitou. A gente fala de salvação, a gente canta louvores, adora o Senhor. Mas no momento difícil, a gente tira ele da vida. Deus pode curar uma doença grave. Ele tem poder para isso. Deus pode livrar você da morte. É uma coisa que ninguém pode achar que vai acontecer. Uma coisa onde não tem solução. Onde a ciência não vai explicar. Deus pode livrar sim. Jesus é poderoso para isso sim. Tem uma coisa que eu sempre vivi na minha vida e sempre me marcou muito pessoalmente. Em alguns momentos da minha vida, eu estava profissionalmente fazendo algumas coisas que nem eu imaginava. Não estou falando de coisas erradas, estou falando de qualidade, termo técnico. Em jogos que eu percebia que eu estava num nível altíssimo, que eu ficava dentro de mim. Rapaz, o que eu joguei hoje aqui contra o Flamengo foi brincadeira. Nossa, o que eu joguei contra o Corinthians hoje, eu chegava em casa e ficava assim, cara, o que eu joguei hoje foi absurdo. E eu sempre olhei assim, Senhor, se eu chegar num lugar onde nem eu imagine e ganhar muito dinheiro na minha vida e perder a minha família, me esquecer de Ti, viver uma vida como qualquer outra pessoa do mundo vive, não permita que isso aconteça.
o mais precioso para mim é estar na tua presença. Não é estar na presença de reis, de príncipes, em locais onde só tem pessoas de alta sociedade. Isso daí é normal. O ser humano é tudo igual, e eu sou igual a todo mundo. E eu sempre orei assim, desde o início da minha carreira, se for para me dar um passo, e o Senhor me abençoar de uma forma tão maravilhosa que eu me desvio do caminho, não me abençoa não. Me abençoa não. Tá bom desse jeito. E hoje eu olho para a minha carreira, eu tive muitas lesões gravíssimas. E geralmente as lesões vieram quando eu estava no melhor momento. E eu glorifico ao Senhor igual. Porque Ele sabia que eu era dele. E que tudo que eu havia conquistado e tudo que eu havia vivido foi para Ele, por Ele, para a glória dEle. Então, se eu vivesse algo que trouxesse a glória para mim, para me ser maior e melhor, para daqui a pouco abandonar minha esposa, meus filhos, abandonar meus pais, fazer umas coisas que todo mundo faz e eu não queria fazer, não me abençoa não, Senhor. A Tua presença já me basta. Fé. Fé. Além da didática que o Senhor apresenta para Josué, de falar 3 vezes, seja forte e corajoso, você vai conduzir um povo. Aquele povo que Moisés estava conduzindo vai ser você, então você tem que ser forte e corajoso. Porque o fracassado, o murmurador, ele leva tudo a ladeira abaixo. Lembra dos 12 espias? Lembra os 10 que foram negativos? Lembra o que aconteceu quando os 10 começaram a dar um relatório negativo? Todo o povo murmurou. Todos. E uma coisa é, e acontece na nossa vida, em nossas vidas, nesse mundo. Se acontecer uma coisa maravilhosa aqui, ela tem menor influência do que uma coisa ruim. Ela tem muito menos influência. Se acontecer uma bênção aqui, e eu falar para 1 ou 2, eu falar para 10, talvez vai ser maravilhoso para os 10. Mas se eu contar uma maldição aqui e falar uma coisa ruim, pode ter certeza que os 10 vão espalhar para mais 10, que vão espalhar para mais 10 e vai contaminar todo mundo. E o Senhor não gosta disso. Quem limita o poder dele? Nós, como cristãos, devemos saber que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso para realizar tudo aquilo que Ele quiser. Devemos entender que nós servimos a um Senhor que Ele pode curar e salvar. Ele falou, Jesus falou isso. Ele pode mudar uma história de morte para vida, e para vida em abundância. Ele pode. Ele pode salvar a tua família, meu amigo. Ele pode salvar aquele teu filho que você nem acredita mais. Ele pode, Ele tem poder para isso. Ele pode trazer de volta um ente querido que era da igreja, que talvez saiu, que você nem acredita mais. Ele pode, Ele tem poder para isso. Eu vivi isso. Eu vi um amigo meu que era drogado, que é um homem que eu sempre amei, mesmo quando ele era drogado. Um cara que era um grande amigo meu, um coraçãozão, mas se envolveu com droga. E eu vou ser sincero, eu nunca achei que ele fosse sair daquela situação, mas eu orei por ele. Hoje ele é homem de Deus, mora em Curitiba. Quando ele me mandou uma mensagem em 2018, no meu celular, falando a paz do Senhor, irmão, eu não acreditei. Eu falei para minha esposa, Simone, calma aí, o negão mandou uma mensagem aqui, ó. Paz do Senhor. Será, rapaz? Aí nem respondi, mandei mensagem para um outro amigo em comum. Falei, ó, o negão mandou mensagem aqui, paz do Senhor, mas fala para mim, é verdade mesmo isso, cara? Falei, Neto, ele está firme na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, eu fico acreditando no que eu vejo, meu Deus. O Senhor tem poder para curar, para salvar, para perdoar. O Senhor tem poder para trazer de volta aquele que se foi. O Senhor tem poder para restaurar a sexualidade. Eu não sei, o Senhor tem poder para tudo. E por que eu fico limitando? Porque eu estou me inserindo naquilo que a sociedade faz. Estou me amoldando ao padrão que a sociedade vive. Uma geração completamente alienada daquilo que a imprensa, a mídia, as redes sociais dizem e completamente influenciável. A gente que não abre os nossos olhos, não. Nós que não venhamos a abrir os olhos, que daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa que estão fazendo lá fora. Algumas igrejas até fazem aquilo que lá fora fazem. Aqui não, aqui é uma igreja bíblica. Uma igreja completamente bíblica.
pastor Eli, pastor Marciano, pastor Marcelo, pastor Léo Nefap. E isso enche o meu coração de alegria. Um outro ponto que o Senhor falou muito comigo nessa palavra, que está no versículo 7. Seja forte, somente seja forte e muito corajoso. E depois ele dá uma pitadinha para Josué entender aonde que ele quer chegar. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ele encoraja Josué. Eu estarei contigo como estive com Moisés. Ninguém te resistirá. Não te abandonarei. Depois ele fala pro líder. Primeiro ele prepara Josué como líder. Moisés foi, mas é você. Eu escolhi você. E eu vou estar com você. E assim como estive com Moisés, estarei com você. Depois ele fala com Josué. Ele prepara Josué como líder. E agora ele fala pro líder Josué. Seja forte e corajoso, porque você vai conduzir um povo. Seja forte e muito corajoso. E depois ele fala uma coisa que Deus fala conosco também nessa noite. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Deus encoraja ele e Deus fala, olha, você vai conduzir o povo, eu estarei com você, mas eu quero um padrão de homem. Um homem que saiba quem eu sou e saiba o que eu quero, porque o que eu quero está no livro da lei. E o Senhor fala conosco nessa noite. Eu te trouxe para Cristo. Você se entregou a Cristo. Mas não é só isso. Medite na palavra dia e noite. E por que meditar na palavra de noite? Para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. E por que meditar na palavra? Ou por que aprender sobre Cristo, sobre a Bíblia? Por quê? Para que a gente cumpra tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Deus deu uma liderança a Josué. Deus deu encorajamento a Josué. Deus colocou um povo nas mãos de Josué. Deus falou para Josué que estaria com ele. Mas Deus também falou para Josué, medita, fale da palavra e medite nela dia e noite para você cumprir fielmente a tudo que nela está escrito. Tenha cuidado em obedecer toda a lei. Medite. Meditar é muito mais do que ler. Meditar é pensar, raciocinar com aquilo que você leu. E Deus falou comigo muito nessa palavra e fala conosco nessa noite. Eu não quero que vocês venham para a igreja domingo e olhem e falem, poxa, que palavra maravilhosa. Eu quero que vocês meditem nessa palavra, para que você cumpra tudo aquilo que eu desejo que você venha cumprir. Porque se você não conhecer a palavra, você pode até conhecer Deus. E todo mundo conhece, de certa forma, um pouquinho quando a gente se torna cristão, um pouquinho. Mas quanto mais a gente lê, meu amigo, a gente cresce. A gente cresce como homem do Senhor, a gente cresce na fé, a gente aprende a ter um comportamento que realmente agrada o Senhor, porque muitas coisas que eu aprendi eram culturais. Eram culturais, eu vim de uma cultura que o homem é o homem faz isso, faz aquilo. Quando eu aprendo da palavra, eu falo, não, calma aí, isso aqui está errado. Não, tem que mudar pro Senhor. E isso é fé. Se você busca o entendimento da palavra, é porque você tem fé.
e você tem fé em Cristo, e você quer agradar a Deus, e se você quer agradar a Deus é porque você acredita que Ele existe. E você acredita que Ele está no controle da tua vida. Por que meditar na lei do Senhor? Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Olha o que a Bíblia diz. Exercício didático do Senhor, repetindo, seja forte e corajoso, eu estou contigo, mas você tem que aprender mais de mim na minha palavra. Tem que falar e tem que meditar nela de noite, para que você cumpra realmente tudo aquilo que eu quero. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras versões diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não tem palavra de Deus, meu camarada, você vai fazer tudo errado, mais cedo ou mais tarde. O Senhor, Ele não quer só abençoar, não só quer colocar a gente numa posição de liderança. O Senhor quer moldar o nosso caráter. E não tem como ser moldado se não tiver a palavra de Deus influenciando-nos, mudando e moldando-nos. Por si só, a gente é pecador demais. Demais, demais, demais da conta. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Último versículo, o que Deus fala no versículo 9? Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Não fui eu que ordenei, não foi eu que te ordenei, Josué, não foi eu que ordenei a cada um aqui nessa noite? Ao pastor Eli, ao Felipe, a minha esposa. Não foi o Senhor que nos ordenou a sermos fortes e corajosos? Porque Ele estaria conosco. Jesus falou isso. Como Deus falou com Josué, Deus Jeová, Deus Pai, o Senhor Jesus falou também para a gente que Ele estaria conosco. E aí, eu vejo a carta que Paulo escreve a Timóteo, que ele fala, Deus não nos deu um espírito de covardia. É por isso que Paulo não murmurava. É por isso. Paulo estava cumprindo o plano do Senhor, ele sabia. Tem uma hora que Paulo nem a morte mais tem medo, ele fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Ele fala que é muito melhor morrer naquele momento. Então não há mais motivo para murmuração dentro da igreja, fora da igreja, em nossos lares. Vamos ter uma vida 100% com só bênçãos? Não. Vamos passar por algumas dificuldades, até porque a gente lê Josué, e a gente lê de uma forma superficial, Josué até ser levantado como líder. Se eu não me engano, Josué até entrar na terra prometida, são 5 anos, se eu não me engano, pastor. Não é da noite para o dia que Josué conquista todas as terras que o Senhor gostaria. É um tempo. E há tempo para todas as coisas nesse mundo. E as grandes coisas que aconteceram em nossas vidas foi com o tempo. Foi ou não foi? Foi da noite para o dia que muita coisa aconteceu? Foi crendo no Senhor, tendo fé, né? Que o Senhor realizou grandes obras em nossas vidas. Deus nos ordenou nesta noite, sejamos fortes e corajosos. Por quê? Porque Ele estaria conosco. Deus falou conosco nesse último versículo, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, teu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é uma promessa de Deus para Josué. Essa é uma promessa de Cristo para nós. Sejamos fortes e corajosos, porque sabemos nós quem é que está conosco. Deus sempre fala algo positivo
para o seu povo. Deus não gosta de murmuração, de desânimo, de medo. Deus não gosta, não se agrada disso. O tempo todo a palavra de Deus diz para a gente confiar no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Então façamos aquilo que está ao nosso alcance. E o mais Ele vai fazer, gente. Não vamos nos amoldar ao padrão desse mundo. Um padrão visual. Deu errado, é uma loucura. Deu errado, nada presta. Brigou com a mulher um dia, separa. Vamos confiar mais no Senhor. Vamos entender que no meio da alegria, no meio da adversidade, no meio da tragédia, no meio de qualquer coisa ruim, o Senhor está conosco. Josué era um auxiliar, se tornou um líder. Creio eu que o Senhor tem encorajado Josué, porque Josué haveria de enfrentar muitas batalhas. Muitas. O povo de Deus invadiu algumas cidades ali e tomou. Se tivesse algum negativismo, alguma murmuração, não teria acontecido o que aconteceu. E eu não estou falando só de guerras, de batalhas, de invasões. Eu estou falando de Paulo, um homem preso na cadeia, falando que a gente não tem que ter espírito de covardia. Um homem preso. Preso por conta de Cristo, por conta da sua fé. Poderia se acovardar? Poderia. Será que se fosse um de nós não se acovardaria? Porque Paulo, em um momento, estou falando daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, eu vi Jesus. Estou preso aqui, sabe de uma coisa? Eu vou ficar quieto. Ixi, vou ver minha vida, rapaz. Que eu saio daqui. Deus não nos deu um espírito de covardia. Foi lá e falou. E sabe por que ele não se acovardou? Porque ele sabia quem é que estava com ele. Que nós, como igreja, venhamos fazer essa reflexão nessa semana. Saibam quem é que está com vocês. Saibam quem é aquele que você entregou seu coração lá atrás. Quando você nem era merecedor e continua não sendo merecedor, como eu também não sou merecedor. Mas o Senhor nos escolheu. E o Senhor fala conosco nessa noite para que a gente não venha se amoldar aos padrões do mundo. Os padrões do mundo está sucumbindo muitos na igreja. Pessoas que não vivem mais com a fé em Cristo, pessoas que vêm para cá, porque aqui é um lugar gostoso no domingo, a gente encontra amigos aqui, que a gente não encontra durante a semana, a gente bate um papo, a gente vem aqui por conta de Cristo, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos salvou. Ai de nós se Jesus não existisse, ai de nós, que nós sejamos fortes e corajosos, pastor Eli, e que o Senhor realize as grandes obras, as grandes coisas que Ele tem para fazer na minha e na sua vida, com força, com coragem e com fé, meditando na palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Obrigado, irmão Neto, por essa palavra que é um desafio para nós de deixar Deus conduzir a nossa vida e você confiar de que Ele é soberano em nós. Amém? Não sei se tem mais uma música. Enquanto os irmãos sobem aqui para tocar, eu quero orar nesse instante, agradecendo a Deus mais uma vez por você estar aqui e que você tenha também uma semana de vitória, uma semana encorajada por Jesus Cristo e pela palavra de Deus. Isso é muito importante, tá bom? Vamos orar. Amado Deus, nós rendemos-te graças nesta hora, porque a tua palavra fala ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, que possamos olhar para o Senhor e não desanimar, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade que está em nosso caminho. Assim como Josué confiou de que o Senhor iria estar à frente, o ajudando, que nós também como igreja possamos depender de Ti, Senhor. Confiar. Sejamos corajosos, não amedrontados diante
das lutas e das dificuldades, Senhor. Porque Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um de nós, a mente de cada um de nós. E nessa noite eu quero pedir que o Teu Espírito venha completar em nosso coração, Senhor, tudo aquilo que talvez a gente não conseguiu entender, mas que o Teu Espírito possa despertar em nós o amor maior por Ti, Senhor. Obrigado pelas vidas que estão aqui presentes. Obrigado, Senhor, e agradecemos aquelas vidas que também nos seus lares estão nos acompanhando. Que esse grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também a consolação e a comunhão do Teu Espírito Santo esteja sobre nós hoje e por todos os dias da nossa vida, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Depois da música, estamos encerrando esse culto. Diga para os temerosos, não percam temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e se levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar.
salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor. Amém, irmãos. Boa semana a todos.